Vamos falar do sorteio do PSG, que é incrível como entra ano, sai ano e o PSG é o azarado da Liga dos Campeões, é o atual campeão, mas não vai ter moleza. Passar um pouquinho aqui pelos confrontos desse PSG, relembrar também os confrontos da temporada passada, que já foi o caminho da morte para esse PSG, mas óbvio, algumas mudanças importantes para a gente falar por aqui e analisar um pouco do caminho do atual campeão da Liga dos Campeões. O PSG vai enfrentar em casa o Bayern de Munique, a Atalanta, o Tottenham e o Newcastle. Fora de casa, o Barcelona, grande confronto para mim dessa fase de liga, o Leverkusen, o Sporting e o Atlético Bilbao. Para começar, o PSG enfrenta do pote 1, Bayern de Munique e Barcelona. Talvez os dois mais difíceis do pote 1, assim, tudo que podia ser pior no pote 1, o PSG pegou. Obviamente, o Barcelona, que para mim, junto com o PSG na temporada passada, foi a melhor equipe da Europa e continua com uma base igual, com o mesmo técnico, com um projeto que na teoria vai amadurecer. É uma continuidade, né, da temporada passada, não é uma equipe que passou por grandes mudanças, então a gente imagina ao menos que seja um caminho de evolução para esse Barcelona, que já era muito bom. É um time desequilibrado, na minha opinião, o PSG é um time mais equilibrado, ainda que talvez seja menos entretenimento, e obviamente não tem um jogador como o Lamine Yamal, que por mais que o Dembélé tenha feito uma grandíssima temporada, e para mim merece a bola de ouro, o Lamine Yamal tem um quê de magia, daquela coisa do inesperado do futebol, do lúdico do futebol, e até pela idade e por toda a história que tem o Barcelona, né, com jogadores que vieram da base e etc., que coloca uma coisinha a mais nesse Barcelona em termos de entretenimento, de magia do futebol, eu entendo, mas para mim o PSG é uma equipe mais equilibrada. Mas, na teoria, é um Barcelona que tende a evoluir para essa temporada, a amadurecer para essa temporada, que manteve sua base, que ainda reforçou parte do elenco. Então, é o confronto mais complicado, até porque não é um confronto em casa para o PSG. No pote 1, o PSG poderia ter pego também o Real Madrid, o Manchester City, Chelsea, equipes que a gente sabe que poderia complicar a vida do PSG, mas a gente tem muitas dúvidas desse Real Madrid, ainda que seja um Real Madrid que tenha grandes estrelas e grandes jogadores. É uma equipe que mudou de técnico, que está passando por um momento de transição, que não é o que o Barcelona está passando, e a gente não sabe do que vai ser esse Real Madrid, né? A temporada passada do Real Madrid não é espetacular. Então, pelo que a gente tem de base da temporada passada, o Real Madrid traz dúvidas, assim como o Manchester City. Ainda que não tenha tido tantas trocas, quando a gente fala especialmente do comando técnico, tem trocas no elenco, mas ainda assim. Então, dos principais clubes do pote 1, acho que o PSG pegou os dois mais prontos, porque o Bayern de Munique também vem de um trabalho de continuidade, né? O Kompany faz uma equipe que está em evolução, digamos assim. Também acho que tem alguns problemas de equilíbrio, assim como o Barcelona, mas talvez sejam as duas equipes mais complicadas para o PSG pegar dessa primeira fase, desse pote 1, e é justamente os dois que o PSG vai pegar. Obviamente, o destaque para o jogo com o Barcelona é que a gente tem, repito, para mim, as duas melhores equipes da temporada passada. O PSG, para mim, não é favorito, mas é uma equipe mais equilibrada do que esse Barcelona. E temos, obviamente, o grande confronto individual da temporada, pelo menos pelo que a gente tem de recorte da temporada passada, que é Dembélé e Lamine Yamal, ou Rafinha, né? Inclusive, a depender da data desse confronto, a gente pode ter já a definição do Bola de Ouro da temporada passada, ou exatamente na semana anterior da definição do prêmio, que vai ser dado aqui em Paris no dia 22 de setembro. Então, eu diria que 100% de chances da gente ter em campo o atual Bola de Ouro e o vice Bola de Ouro. Acho que vai ser por aí. Então, é um jogaço para acompanhar. E aí, a gente tem depois o PSG enfrentando a Atalanta em casa. Dos italianos,
talvez seja o time mais enfraquecido, tá? Eu acho que vai ser uma temporada complicada para essa Atalanta. Não é um trabalho de continuidade, para mim perdeu o seu grande cérebro, que era o Gasperini. Então, acredito que esse jogo o PSG talvez não tenha tantas dificuldades. Aí enfrenta o Bayer Leverkusen fora de casa, é uma equipe tradicional, que vem de algumas temporadas interessantes, mas que perdeu também o seu principal construtor, que era o Xabi Alonso, e é uma equipe, eu não, obviamente não acompanho tanto assim o Bayer Leverkusen, mas não tenho grandes expectativas. Atalanta e Leverkusen foram as equipes do pote 2, e aí a gente tem Tottenham em casa e o Sporting lá em Lisboa, equipes do pote 3. Na minha opinião, o que complicou mesmo o PSG foi o pote 4, porque assim, o pote 1, para mim, pegou os dois piores, mas se tivesse pego Real Madrid e City, também seria bastante complicado. No pote 2, não são os dois piores. Atalanta e Leverkusen não são os dois piores do pote 2. Poderia ter pego, por exemplo, para mim, um Arsenal, que do pote 2 é o mais complicado. Quem mais no pote 2? Para mim, a Juventus talvez seja mais complicada que essa Atalanta, o próprio Atlético de Madrid, que complicou a vida do PSG na temporada passada. Então, no pote 2, o PSG não foi tão mal. No pote 3, acho que o Tottenham é uma equipe complicada para esse PSG. A gente já viu o que fez na Supercopa, que o PSG vence empatando nos minutos finais e depois ganhando nos pênaltis. Era um jogo muito atípico. O PSG tinha 6 dias de retorno de pré-temporada, então é um jogo meio atípico. Mas o Tottenham faz um início de temporada muito bom. Interessante. Então, pode ser um jogo complicado. E o Sporting fora de casa seria um adversário mais acessível, mas é o jogo fora de casa, então coloca sempre uma pimentinha a mais. E aí, no pote 4, é que eu acho que o PSG deu muito azar. Porque talvez pegou os dois mais complicados desse pote 4, que é o Newcastle, que, querendo ou não, é Premier League, é uma equipe que pode complicar, e o Atlético Bilbao, que em San Mamés, olha, é joguinho chatíssimo para esse PSG. Então, para mim, o que complicou mesmo a vida do PSG foi esse pote 4. E aí, pra gente comparar com a temporada passada, na temporada passada, o PSG, que a gente chamou do caminho da morte e do mais complicado, o PSG enfrentou o Girona em casa, o Arsenal fora, o PSV em casa, o Atlético de Madrid em casa, o Bayern de Munique fora, o Salzburg fora, o City em casa e o Stuttgart fora. Gente, a temporada, o caminho desta fase de liga, 25-26, é mais complicado do que o da temporada 24-25. Na minha opinião, se a gente pega os dois principais times da temporada passada, os 4, se a gente for fazendo a comparação, essa fase de liga, este caminho do PSG, para mim, é mais complicado do que o do ano passado. A diferença é que estamos falando de outro PSG. O PSG campeão da temporada passada, o PSG de janeiro a maio do ano passado, ou até pode colocar uma parte do Mundial de Clubes, é que eu acho que tem uma diferença aí na competição, mas se a gente pega o PSG que venceu o City em janeiro, até o PSG que goleou e humilhou a Internacional na final da Liga dos Campeões, este PSG é favorito em todos os confrontos, menos o do Barcelona, que o Barcelona, para mim, não é favorito, mas é um 50-50. Não vai me surpreender se o Barcelona ganhar, até porque joga em casa, e a gente vai descobrir ainda que casa mas também não me surpreende em nada o PSG ganhar. Então, para mim, este é o único confronto que o PSG não é favorito. Estamos falando da melhor equipe da temporada passada, que humilhou a Internacional na final da Liga dos Campeões. Então, dito isso, é um caminho mais complicado, mas também é um PSG bem diferente. Então, a gente vai entender como que esse PSG vai navegar durante essa temporada.